Jonas 4. Na verdade, eu quero ler 2 versículos no capítulo 2 para depois ler o capítulo 4. Amém? Encontraram? Misericórdia, Senhor. Jonas depois de Ezequiel, antes de Miqueias, lá nas páginas 600 e alguma coisa, por ali afora, para quem não encontrou ainda. Jonas é bem pequenininho, né? Tem apenas 4 capítulos. E no capítulo 3, eu tinha falado do capítulo 2, mas na verdade é do capítulo 3. Capítulo 3 de Jonas, versículo 5, diz o seguinte: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram em jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Aí, no versículo 10 do capítulo 3, diz o seguinte: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Aí no 4, diz o seguinte: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependeste do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esta ira? Então Jonas saiu da sua cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Olha só, um profeta de Jesus, nessas condições de se irar contra Deus, ainda achar que estava na razão, e ainda ir para um lugar para ver o que ia acontecer com a cidade dos ninivitas, né? Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Mas de novo, o profeta dramático esse, né? Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? E respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tem compaixão da planta, que não lhe custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina o livro de Jonas, apenas 4 capítulos. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai amado, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem. Deus, o Senhor sabe, ó Pai, a minha dificuldade de estar aqui na frente, mas eu me coloquei à disposição do Senhor, então que o Senhor use os meus lábios, ó Pai, para falar ao coração do Teu povo,
e que o que eu não falar, que o Senhor possa estar completando no coração de cada um. Amém? Pois bem, quem não conhece a história de Jonas, resumidamente, quando se fala em Jonas, lembra logo, né, do personagem da Bíblia que foi engolido por um peixe grande. Popularmente o povo fala que foi uma baleia, mas a Bíblia em momento nenhum fala de uma baleia, a Bíblia fala de um peixe grande. E por que isso aconteceu? Porque o Senhor pediu para Jonas ir pregar em Nínive, Síria. E Jonas, em vez de obedecer ao Senhor, ele resolveu pegar o lado contrário. Ele falou, não, eu vou para longe. Depois, se vocês não tiverem conhecimento, volte ali atrás e lê Jonas ali no primeiro capítulo e fala. Ele fala, não, eu vou para Tarsis. Tarsis era o lado contrário de Nínive. E aí Jonas desceu, encontrou ali logo um barco, entrou naquele barco e foi rumo a Tarsis. E Jonas desceu para o porão daquele barco, dormiu. Enquanto ele dormia, sobreveio uma tempestade muito grande. E os condutores responsáveis por aquele barco começaram a ficar ali preocupados, porque realmente estava se afundando, e começaram a esvaziar o barco. E em dado momento, algum deles foi até o porão e chegou lá e encontrou Jonas lá, dormindo. Durante essa tempestade toda, o barco afundando e Jonas dormindo. E aí o cara questionou Jonas, e obviamente Jonas sabia que aquela tempestade era por conta da desobediência dele. E ele ficou na dele, ainda assim, sabendo que era por isso, ele continuou. O cara acordou ele, o personagem da Bíblia acordou ele, mas mesmo assim ele ainda continuou por ali, fingindo que não era com ele, achando que ele ia se safar, né? E logo mais à frente a Bíblia fala que eles lançaram a sorte, e nessa sorte, para saber o que estava acontecendo, qual que era o problema daquela tempestade, apontou-se para quem? Para Jonas. E aí Jonas disse para o povo, me joga no mar. E o povo não teve coragem de lançar ele ao mar. Até que ele mesmo se lançou ao mar, foi engolido pelo peixe grande, né? E depois o peixe o cuspiu, sei lá, em outra palavra, na areia. Foi quando Deus tornou falar com ele, vai para Nínive pregar para o meu povo. E Jonas, mesmo sem querer, irado, porque se ele já não queria ir da primeira vez, por que ele queria ir da segunda? Ele não queria ir. Ele foi. Eu acredito que ele tenha pregado um evangelho meia boca lá. Porque aquilo que a gente não faz de coração, normalmente, na maioria das vezes, nós não fazemos com perfeição. E se a gente passar por cima dessa birra de Jonas, dessa depressão de Jonas aí que fala no texto onde ele queria morrer por 2 vezes, até que ele tinha razão, porque o povo de Nínive, ele era um povo conhecido por ser mau. Ele era um dos povos mais maldosos daquela época. Então ele falou assim, para que eu vou lá pregar a palavra para aquele povo, se aquele povo é ruim, se aquele povo mata, se aquele povo estrangula? Eles eram maldosos. Aquele povo da Síria tinha atacado Israel, a descendência de Jonas, né? Então, assim, ele tinha um motivo a mais para não querer ir. Mas ainda assim ele foi. E aí o que aconteceu? Aquele povo, desde o menor até o maior, inclusive os reis, né, que eram muito conhecidos por ser maldosos, por mandar fazer maldade, mandar matar mesmo, eles não tinham pena, eles se converteram. E aí, diante da conversão daquele povo, o Senhor se arrependeu da promessa que ele tinha feito antes. Porque se a gente procurar aqui na Bíblia, não me lembro onde foi que eu li, mas tem onde fala que Deus ia pesar a mão sobre o povo de Nínive, na Síria. E aí o Senhor, ele teve misericórdia daquele povo, assim como ele tem conosco, né?
E Jonas achou no direito de ficar enraivadinho. Subiu lá para um lugar, eu acredito que ele tenha subido para uma montanha, mesmo o Senhor falando que não ia destruir mais aquela cidade. Né? Ali no 3, né, que ele fala que Jonas fala para o Senhor que já era por isso que ele tinha sumido da primeira vez, que ele tinha fugido da primeira vez, que ele está virado mesmo, eu imagino que ele tenha ido para um lugar onde fosse mais alto, para poder observar o que ia acontecer com aquela cidade. Eu imagino assim na minha cabeça que ele subiu, aqui fala que ele fez tipo uma cabaninha, né? E ficou só observando. Provavelmente ele deve ter pensado, o Senhor vai se arrepender do que ele fez comigo, né? De não ter castigado aquele povo, ele vai se arrepender da promessa, ele vai se arrepender de não ter castigado esse povo agora e vai voltar atrás, e vai se arrepender. Então eu vou ficar aqui olhando, que provavelmente aquela cidade vai explodir. Opa, a cidade vai explodir, vai pegar fogo, né? E foi lá para cima, eu acredito, né? E ficou lá. E aí, Deus, com a sua infinita bondade, misericórdia, como Ele tem com todos nós, o que ele fez? Ele fez subir uma planta que formasse sombra sobre Jonas. E aí Jonas ficou todo feliz, né? Poxa vida, mesmo eu aqui, emburradinho com a minha ira, mas Deus está me dando aqui uma plantinha que vai me cobrir do sol, vai me aconchegar à noite. No dia seguinte, o que aconteceu? A planta amanheceu morta. E aí, nós lemos aqui que Jonas, de novo, é melhor morrer do que viver, por causa de uma planta que tinha queimado, por causa do sol que tinha queimado a sua cabeça. E aí Deus questionou de novo, mas você teve compaixão da planta e não quer que eu tenha compaixão daquele povo que não tem conhecimento do bem e do mal? Jonas, aquele povo não tem sabedoria, aquele povo não me conheceu através de você. E aí assim termina o livro de Jonas. E nós podemos, brevemente, tirar 4 lições, rapidamente aqui sobre o livro de Jonas. A primeira é que o profeta da fé e da vida são humanos e sujeitos a dias difíceis. E isso é normal. Sentir frustração de vez em quando. E quem são os profetas da fé, trazendo para a nossa realidade de hoje? Somos nós. Somos nós que um dia levantamos a nossa mão e falamos, Senhor, eu te aceito, e eu vou pregar o Evangelho, e eu vou falar do Senhor. Mas as pessoas se enganam em achar que a vida com Cristo, ela é um mar de rosa. Ela não é um mar de rosa. Todos nós sabemos disso, todos nós que estamos andando com Cristo, nós sabemos que a nossa vida não é fácil, a gente tem frustração como qualquer um, a gente sofre como qualquer um, a gente sofre no trabalho, a gente sofre no casamento, porque tem as suas divergências. Nós não convivemos com pessoas que pensam como a gente, nós somos confrontados o tempo inteiro. Então, é muito normal você, cristão e não cristão, enfrentar essas frustrações no nosso dia a dia. Às vezes a gente lá no trabalho, né, a gente trabalha com grande equipe, a gente faz tudo certinho, a gente chega no tempo que o gerente pede para pedir, enquanto outros chegam sempre atrasado, outros fazem serviço com má vontade, e aí chega no fim da tarde, a gente vem para casa aborrecido. Eu falo por mim. Isso acontece, da gente chegar em casa e falar assim, mas eu não estou com um pingo de vontade de voltar para aquele emprego hoje. Porque eu visto a camisa, eu corro atrás, eu faço de tudo. Aquele que não faz, infelizmente, né, o gerente trata como se fosse o mesmo que faz. Então isso às vezes desanima a gente, mas nós não podemos deixar que isso nos abata, né? Nós precisamos lutar com isso todos os dias. Então, os profetas do Senhor, que somos nós aqui,
nesse lugar, nessa cidade, nessa igreja, nós também sofremos essas coisas. E nós podemos lembrar também de alguns outros profetas da Bíblia, bastante conhecidos, que passaram por frustrações, assim como Jonas. A gente pode lembrar de Jeremias. Jeremias é o contrário de Jonas, né? Jeremias foi pregar para o próprio povo de Israel e pregou não sei quanto tempo, pregou, e ninguém se converteu. O que Jeremias fez? Senhor, o Senhor me enganou, aquele povo não quer nem saber de mim. Aquele povo não me escuta. Eu estou pregando dia e noite, aquele povo não muda. Depois nós temos também Elias, que teve aquela grande manifestação de fogo que caiu do céu. E o povo queria fazer o quê? Matar Elias. O que Elias fez? Correu para a caverna. Então, assim, é muito comum. Não é só Jonas. Esse é os mais conhecidos, né? A gente pode pegar muitos outros. Então, tenha certeza disso. Você vai passar por dias difíceis na sua vida, mas o Senhor, Ele está conosco. Amém? Segunda lição. Mesmo com a nossa indignação e isolamento, Deus continua conosco e se empenha a nos consolar. E Deus fez isso com Jonas. No versículo 4. Mesmo Jonas aborrecidinho, isso na primeira vez. Mesmo Jonas aborrecidinho, Deus foi lá tentar conversar com Jonas. E aí Deus perguntou para ele, mas é razoável essa tua ira? Por que Deus estava conversando com Jonas? Ele simplesmente, Deus é Deus, Ele fez o que Ele fez porque Ele tinha que fazer daquela maneira. Ele não tinha que ir atrás de Jonas. Percebe isso? Que às vezes nós ficamos aí aborrecidinho com qualquer coisa na nossa vida, com o nosso trabalho, até mesmo dentro da nossa igreja, a gente fica aborrecidinho com pouca bobeira, né? E aí mesmo assim, Deus, de alguma maneira, Ele fala com a gente, mas o que acontece? Nós temos o coração duro, a gente não esquece, a gente não ouve o Senhor falando com a gente, né? E Deus fez isso com Jonas. Deus foi lá, Jonas, mas para que você está irado dessa maneira? Eu sou Deus, eu mandei você ir lá pregar para o povo. O que será que passou pela cabeça do Jonas? Eu vou lá pregar para aquele povo, mas eu estou torcendo para que ninguém me escute? Estou torcendo para que ninguém reconheça que eu estou falando de Jesus? Eu fico pensando, o que será que Jonas estava querendo, né? Por que ele estava com esse pensamento? Porque ele estava com o coração endurecido. Ele era um profeta de Deus. Ele estava magoado com aquele povo. Mas não me entra na cabeça o fato dele ter ido achando que as pessoas não se converteriam. Porque, afinal de contas, nós fomos chamados por Deus, você, nós estamos aqui hoje à noite, porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. E Ele quer que nós levemos o Evangelho. E, com certeza, Ele quer que as pessoas se convertam através de nós. Mas Jonas, por um minuto de bobeira, talvez, com o coração irado, ele pensou, não, eu vou lá porque Deus está mandando eu ir. Mas eu não quero nem saber, por mim que aquele povo pega fogo lá. Não quero nem saber daquele povo. E aí, quando aconteceu ao contrário, Jonas ficou irritadinho. Então, mesmo nos nossos momentos que às vezes nós temos assim, uma semana perfeita, já aconteceu comigo, e por uma situaçãozinha, ou um dia, digamos assim, um dia tranquilo, suave na nave, como diz Josiane. Um dia tranquilo, quando chega no fim da tarde, acontece alguma coisa, acabou o dia. Né? Acabou meu dia foi horrível, aconteceu tal coisa, acabou com o meu dia. E aí a gente dá importância para uma coisa tão pequenininha, né? Enquanto o restante do nosso dia foi tudo bom, tudo tranquilo. Então, nós precisamos discernir essas coisas que acontecem. Mas, mesmo assim, nós tendo esse momento de reclamação em nossas vidas, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade, porque Ele nos traz de volta para casa, Ele nos dá a oportunidade de dormir, ter um sono tranquilo, uma noite tranquila de sono, para no dia seguinte nós levantarmos
e estar de novo de pé na presença do Senhor. Então, é mais uma oportunidade. Ele está nos consolando, mesmo nesses momentos que nós estamos bicudinhos. Amém? Seguindo aqui. Terceira lição. Deus mostrou para Jonas que ele não estava olhando a situação como Deus olhava. Ele era um profeta de Deus que não transmitia o sentimento de Deus. E por que isso? Porque mais para frente aqui, ó, cadê? No versículo 8 do capítulo 4, onde fala que a planta morreu, e aí Jonas fica irado de novo com Deus. E aí Deus pergunta de novo, mas é razoável essa sua ira, Jonas? Agora ele já estava irado. Primeiro Deus mandou a plantinha para ver se acalmava o coração dele, né? Deus falou assim, vou tirar o foco de Nínive, porque eu vou mandar a planta para cobrir a cabeça de Jonas. Provavelmente ele vai ficar muito alegre, que foi o que aconteceu, e vai esquecer a questão da ira sobre Nínive. Mas aí a planta morreu. Deus matou a plantinha de novo, mandou o verme para matar a plantinha. Jonas novamente ficou irado. E aí o Senhor tentou conversar com Jonas de novo. Olha lá, Deus tentando falar com Jonas de novo. É razoável essa ira que você está sentindo, Jonas? E Jonas de novo falou, é razoável. E Deus estava tentando falar para ele que estava errado. Porque ele estava com compaixão daquela planta que ele não tinha plantado, que ele não tinha cultivado, que simplesmente nasceu da noite para o dia, e ao mesmo tempo já tinha morrido, porque o Senhor mandou um verme para matar a plantinha, mas ele queria a desgraça do povo de Nínive. Então, o sentimento que estava no coração de Jonas, apesar dele estar levando a palavra de Jonas, não era de acordo com o sentimento de Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos falando de Jesus, nós estamos pregando Jesus, mas nós não estamos transmitindo exatamente o que Deus quer. Muitas vezes nós falamos de Jesus, mas vivemos uma outra coisa diferente. Porque é assim que foi com o Jonas. Ele foi lá e pregou, falou de Jesus para aquele povo, tanto que o povo converteu. Mas o coração dele era que destruísse toda aquela cidade. E aí Deus perguntou para ele, né? Deixa eu ver aqui. Se você tem compaixão dessa plantinha que você não cuidou, por que eu não teria compaixão de mais de 120 mil pessoas? Essa foi a pergunta final que Deus fez para Jonas. Eu acredito que nesse momento o coração de Jonas já estava prestes à conversão. E por último, a quarta lição que nós podemos aprender é que a palavra do profeta não é um instrumento de destruição, e sim de salvação. Nós precisamos ter muito cuidado, igreja, com a questão da palavra, porque, como eu já disse desde o começo, aqui nós somos o profeta de Deus. Aqui nós somos um Jonas, aqui nós somos um Jeremias, e nós precisamos ter cuidado com as palavras que nós falamos. Porque a nossa palavra, as palavras que saem da nossa boca, tem que ser palavra de bênção, não palavra de maldição. Nós precisamos abençoar, nós precisamos profetizar. Né? A gente pode ver aí que, pelas redes sociais, que tem muitas pessoas que ficam curicando a vida do outro, só para saber o quanto é que ele está mal. O quanto é que ele está indo por água abaixo. A gente não precisa ir longe para a gente ver isso. Ainda fica falando, né? Eu disse, eu avisei. Nós não podemos ser assim. Por isso que nós fomos chamados pelo Senhor. Nós precisamos fazer a diferença. E esse foi o equívoco de Jonas. Deus o chamou para ir lá pregar para o povo. Mas a verdade
é que ele queria que a palavra desse fosse de destruição. Se ele tivesse, eu acredito que se ele tivesse o poder de Deus naquele momento, ele mesmo teria soprado fogo sobre aquela cidade. De tão enraivoso que o coração dele estava. Então nós precisamos tomar cuidado. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui para cima, para a gente já encerrar. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Que nossas palavras sejam palavras de bênção, às vezes na nossa família. Coloque-se de pé, igreja. Às vezes na nossa família nós temos problemas, né? E aí a gente lança palavra de maldição sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa, sobre nossos maridos. Nós precisamos cuidar disso. E nós vamos adorar o Senhor neste momento, porque tem uma coisa que Jonas fez. Jonas abriu o seu coração. Numa coisa nós podemos concordar. Jonas, ele falou para Deus: eu estou irado, sim. Eu não concordei com o que o Senhor fez. Era para o Senhor ter destruído aquela cidade, o Senhor não destruiu. Então, eu estou com raiva, sim. E nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Nós podemos fazer como Jonas nessa parte. Abrir os nossos corações. Falar com Deus como se eu estivesse falando com uma amiga aqui. Porque às vezes quando a gente está com problema, na nossa casa, com qualquer outra coisa, a gente chama um melhor amigo, uma melhor amiga e a gente conversa. Por que não falar assim com Deus? Né? Nós temos essa liberdade. O Senhor nos dá essa liberdade de nos chamarmos de filhos. Enquanto filhos carnais, nós podemos chegar para os nossos pais e falar: pai, eu estou sem dinheiro, ajuda aí, o negócio está feio. E nós somos filhos espirituais do Senhor, então Ele nos dá a oportunidade de fazer isso. Então, que nós vamos louvar ao Senhor neste momento, com uma música que Quero Ser Como Criança, que é assim que uma criança faz. Ela fala com Deus, uma criança fala com o Pai, com toda a inocência do mundo. Então, eu gostaria que a igreja fechasse seus olhos nesse momento e adorasse ao Senhor com esse louvor. Deus, ouve a nossa oração, Senhor. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Sinta-se abraçado por Deus neste momento, igreja.
Você que está passando por um momento de dificuldade na sua vida, um momento de aflição, fale com o Senhor aí neste momento. Entregue ao Senhor, que eu sei que Ele tem poder para resolver. Abraça-me com os teus braços de amor. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Eu torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha de encontro, Senhor, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Vem de encontro, Senhor, com o nosso coração, ó Deus, que às vezes está aflito, Senhor. Que o Senhor, nós podemos tirar de lição com a vida de Jonas, não o coração perverso que ele teve, mas que a gente possa ter essa liberdade de falar com o Senhor quando o nosso coração está contrito, quando nós estivermos passando por dificuldade, quando nós estivermos irados, ó Deus, que nós possamos ter essa liberdade de estar falando contigo, Pai amado, para que o Senhor venha nos curar, para que o Senhor venha nos libertar, para que o Senhor venha tirar de nós o que não é teu, o que não te pertence, Pai. Pai, abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoe o crescimento dessa igreja. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que não estiveram aqui nessa noite, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tinha uma palavra para falar aos nossos corações, ó Deus. E eu creio, ó Deus, que aquilo que eu não disse, ou aquilo que eu disse de maneira que não ficou clara, eu creio que o Espírito Santo do Senhor vai estar completando no coração dos irmãos. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém, amém e amém. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Amém, glória a Deus.